Vamos agora, por favor, uma salva de palmas. Recebendo aqui, vem pra cá, Fátima Dantas! Boa noite a todos. Eu moro há 23 anos no Peru, então eu falo mais espanhol que português. Mas vamos lá. Quem aqui a oportunidade de ser entendido, porque na hora as palavras travaram? Quem aqui já perdeu a oportunidade de conquistar o emprego, um cliente, uma pessoa, por não conseguir expressar o seu valor? Eu sou Fátima Dantas e eu estou hoje aqui para subir ao topo da montanha com vocês. Falando no topo da montanha, quem aqui já viu um vídeo dos alpinistas subindo o Monte Everest? Esse momento tão glorioso. Vamos ver juntos? Comunicação para o sucesso é como oxigênio para os alpinistas. Quanto mais alto se conquistar na sua carreira, mais habilidades comunicativas precisa desenvolver. Hoje, você vai aprender as habilidades de comunicação que elas usam para guiar tipos na escuridão, pois alpinistas usam para sobreviver com sombras mortais, e transformou desafio de muitas pessoas em conquistas. Esta é a história de Médico Everest, e ela começa agora, porque a comunicação é uma habilidade de você ter e aprender. Prepare-se para subir ao topo da montanha do Everest, para trabalhar as suas habilidades de comunicação e melhorar rapidamente a qualidade de todas as áreas da sua vida. Se você está pronto para subir ao topo do Everest comigo, diga para a pessoa que está do seu lado: eu estou pronto! Pois é, mas subir o topo do Everest, ou da montanha da comunicação, não estava nos meus desafios de vida, porque eu era uma criança muito tímida. E eu só queria saber de ler livros. Aos 6 anos, eu já havia lido 12 livros de adultos. Então, eu me escondia nos livros. Por quê? Porque eu não sabia que para conquistar os meus objetivos, eu precisava das habilidades da comunicação. E foi pouco a pouco que eu fui entendendo que eu precisava melhorar a minha comunicação para poder seguir com o meu propósito. Então, hoje eu sou uma pessoa que era improvável e estou aqui dando essa palestra na Bienal do Livro. E eu quero pedir uma salva de palmas para a chave maestra. Então, eu saí do silêncio para as palavras e fui fazer fonoaudiologia. Das palavras, eu fui para a ação e fui trabalhar com locutores, repórteres, advogados, empresários. E daí eu queria realmente subir para o topo do Everest, da comunicação. E comecei a fazer especialização em voz, em neurocoaching, em PNL da comunicação. E para subir ainda mais, eu já escrevi um livro, fiz também um capítulo no DNA da Prosperidade, já fiz mentorias, podcasts, workshops, e sou treinadora de inteligência emocional. Aqui estou eu fazendo parte do treinamento da inteligência emocional. Caminhando em fogo, pisando vidros, porque a gente precisa treinar para melhorar a nossa comunicação. Então, por que eu escolhi o Everest para a gente subir o topo da montanha da comunicação? Porque é um símbolo de superação. É uma visão privilegiada quando a gente chega lá em cima.
E precisa de preparação e disciplina, assim como na nossa comunicação. Precisamos de preparação e disciplina. Ninguém consegue ser excelência na comunicação antes de praticar muito. Então, vocês têm que seguir a regra dos 3 R's, dos 3 T's. Treine, treine e treine. Diga para a pessoa do seu lado, entendeu aí, bonitão? Entendeu aí, bonitona? Então, a gente precisa treinar. E aqui estão os pilares do método Everest. Acampamento 1, acampamento 2, acampamento 3 e acampamento 4. Porque depois vem o topo da montanha do Everest. No acampamento 1, temos a comunicação clara. No 2, a conexão empática. No 3, a assertividade. E no 4, a influência e persuasão. Só que hoje, a gente vai ver o acampamento 1 e o acampamento 2. Muito bem. Para os alpinistas que sobem a montanha do Everest, eles precisam de GPS. O GPS, para a gente, é o que eu quero comunicar. O que é que eu quero comunicar? Mas o mais importante não é o que eu quero. Vocês querem saber o que é o mais importante? O mais importante é como. Como eu quero me comunicar. E esse como é o rádio. Os alpinistas precisam do rádio para se comunicar. É o como eles se comunicam. E a gente, como a gente quer se comunicar? O como sempre vai ser muito mais importante do que o que a gente se comunica. E o mapa para os alpinistas chegarem ao topo do Everest seria para a gente a organização das ideias. Precisamos ordenar as ideias do que a gente quer dizer para poder ter uma comunicação clara. As cordas que os alpinistas usam para subir o topo da montanha seriam as palavras adequadas que a gente precisa usar. Precisamos usar palavras adequadas para poder fazer com que o outro entenda a nossa mensagem e principalmente para não fazer o outro se ferir com as nossas mensagens. Quando os alpinistas vão subir no acampamento 1, 2, 3 e 4, eles vão mudando a roupa. Porque quanto mais alto, mais frio. No acampamento 4 chega a menos 40 graus. Então, a roupa para o alpinista seria para nós o nosso vocabulário. Se eu chego aqui e faço um vocabulário super complexo, vocês não vão entender o que eu estou falando. Então, seleção cuidadosa com o nosso vocabulário e ter uma adaptabilidade. Se eu falo para médicos, se eu falo para advogados, se eu falo para as pessoas em geral, eu preciso saber que vocabulário devo usar. E os óculos que os alpinistas precisam usar, porque aí tem muita radiação solar de alto grau, seria para a gente o contato visual. Que importante é comunicar fazendo contato visual. Então, agora, eu gostaria que você olhasse para o seu companheiro e visse que cor os seus companheiros têm os olhos e dissesse para ele a cor dos olhos que ele tem. Então, esse contato visual é parte da nossa comunicação clara. Os mosquetões. Mosquetões são os que os alpinistas usam para adaptar nas cordas, para eles sentirem segurança.
E você, com a sua postura, você consegue transmitir segurança naquilo que você diz? Então, a nossa postura é muito importante para ter uma comunicação clara. E a gente entrou aqui e vamos fazer uma prática com o Rogério. Rogério, por favor, pode vir aqui no palco? Sim. Pode pegar um para mim? Vamos fazer uma prática da comunicação clara usando a PNL na nossa comunicação. Então, virando para mim, por favor, Rogério. Quando você quiser que a pessoa siga o que você deseja, você precisa olhar como essa pessoa está sentada. E você vai tentar sentar igual a ela. A gente chama isso de mirroring. Então, eu vou fazer uma sentada como o Rogério. Se o Rogério está mais para frente, eu vou mais para frente. Se o Rogério vai mais para trás, eu vou mais para trás. Eu vou fazer com que ele se sinta conectado com a minha comunicação. Então, Rogério, eu vou fazer uma pergunta para você. Como foi que você criou a chave mestra? Enquanto ele fala, eu vou estar atenta à sua respiração, porque eu vou tentar sincronizar a respiração do Rogério com a minha respiração. Quando o Rogério está falando, eu vou observar se ele fala rápido, se ele fala devagar, se ele fala mais alto, se ele fala mais baixo. Por quê? Porque eu vou falar igual a ele. Se eu falo igual a ele, o cérebro dele vai se conectar com o meu e vai ser muito mais fácil fazer essa conexão humana através da comunicação. Então, Rogério, vamos lá. Vamos lá. Eu criei a arquitetura chave mestra, na realidade, de uma forma muito natural. Eu trabalhava com mentorias, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e financeiro para alguns mentorados do desenvolvimento humano em geral, psicólogos, neurocientistas, coaches, terapeutas, e eu já tinha na minha base de clientes. E eles me falavam muito da necessidade ou do interesse que eles tinham em lançar um livro. E eles não sabiam qual era o caminho. E eu já sabia, porque eu já tinha escrito um livro alguns anos antes do início da editora. E ali eu comecei a perceber que eu poderia ajudar outras pessoas a realizar esse sonho de escrever um livro e dar voz a esses autores, novos autores. E foi assim que nasceu a editora Chave Mestra. Então, ele termina com a frase, e assim nasceu a editora Chave Mestra. E essa sua história de como nasceu a Chave Mestra é tão importante. O que é que eu fiz? Usei a mesma voz do Rogério, os mesmos gestos que o Rogério fez. Ele ficou olhando para mim. O Rogério fez somente esse movimento daqui para cá. Ele falou pausado, ele não levantou a voz e ele usou emoção. Então eu falei para ele, que bonito essa sua história de como você criou, porque foi a última frase dele, como você criou a chave mestra. Muito obrigada, Rogério. Obrigado. Então, a gente pode usar também essas estratégias maravilhosas para fazer uma conexão imediata com o outro através da comunicação clara da PNL. Então, o segundo pilar é a conexão empática. Vamos comparar com a barraca que os alpinistas utilizam no acampamento base, acampamento 1, 2, 3 e 4. Essa barraca, eles quando entram nessa barraca, eles se sentem em um momento seguro, confortável e sentem um calorzinho dentro deles. Quando a gente consegue ter uma comunicação empática, a gente também se sente seguro, a gente também sente esse calorzinho dentro da gente. Então, vamos ver qual é a diferença? A escuta passiva é quando alguém fala com você e você está assim, aham, sim, claro, aham.
está olhando o celular, está fazendo outra coisa. Ah, tá, ok. E a gente chama isso de comunicação que só escuta. A escuta ativa é quando o outro, ele olha para você e ele também interage com você, mas ele está usando o cérebro dele. E a comunicação na escuta empática, o outro está usando o coração para fazer a conexão com você. O outro entende o que você fala sem criticar ou sem querer responder. Somente escutar e compreender. Então, que importante é a gente ter essa conexão empática. Aqui, vocês estão vendo a Edila Hurry. Ele era um neozelandês. E aqui é um Sherpa, que é do Nepal. É o Tizin. Os dois foram, há 60 anos atrás, os primeiros a subir a montanha do Everest. Quando eles chegaram embaixo, perguntaram, quem subiu primeiro? E os dois disseram, subimos de mãos dadas. E os dois subiram juntos. Então, o Sherpa não era mais importante que o neozelandês, nem um neozelandês mais importante que o Sherpa. E ninguém chegou a saber até o dia de hoje quem subiu primeiro. Porque o Sherpa, ele conhecia a cultura, ele conhecia o Everest. O neozelandês conhecia as técnicas do alpinismo. Então, um dependeu do outro. E por isso, eles conseguiram ter uma comunicação empática. Aqui estamos vendo os dois Sherpas e o Edmund Hurry conversando. Sempre com a comunicação empática. Mas, como todo mundo sabe, para a gente ter uma comunicação excelente, de excelência, vamos ver barreiras para a gente conquistar essa comunicação, essa excelência da comunicação. Quais são essas barreiras mais populares, mais comuns? Com autoconhecimento. Tem muita gente que não sabe que precisa melhorar a comunicação. E tem muita gente que não decide melhorar a sua comunicação. O mindset. Tem gente que diz, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ou é muito difícil melhorar na comunicação. Então, se a gente tem um mindset positivo de crescimento, a gente vai querer mudar a nossa comunicação. Disciplina. Já sabem, o mais importante é as 3 T's. Treine, treine e treine. A disciplina é muito importante. E a inteligência emocional. Conseguir entender as nossas emoções e controlá-las é muito importante na comunicação empática. Então, aqui, a 5.364 metros, está o acampamento base. Os alpinistas passam de 4 a 10 semanas para se aclimatarem, para poder subir a montanha do Everest. Eles fazem caminhadas todos os dias de 4 horas para o corpo começar e a mente saber que eles estão precisando de menos oxigênio cada vez mais para poder caminharem. Então, o nosso acampamento base, a gente precisa fazer uma autoavaliação. Como me comunico, o que eu comunico? E como a gente pode fazer? Uma simples análise do vídeo. Você grava o seu vídeo e manda para os seus melhores amigos e pergunta: como eu estou me comunicando nesse vídeo? E as pessoas podem dizer. Então, é muito importante. Se você quiser outro caminho, existe o caminho da mentoria, onde a gente faz uma avaliação e a gente vai seguindo os passos do acampamento até chegar no topo do Everest. Então, aqui é o checklist do alpinista da comunicação. Identifique quais são os seus pontos que você precisa melhorar na sua comunicação. Estabeleça metas específicas e mensuráveis.
Quantas metas? 3. Escolha técnicas para desenvolver e implemente os exercícios diários. Faça uns dos exercícios que você pode fazer para subir o caminho para o topo do Everest. Um exercício no espelho. Você pode usar espelho pequeno, pode usar um espelho completo. Fala em frente ao espelho durante 5 minutos. Mas vai olhando para você. Como você está se comunicando? Leitura em voz alta. Leia em voz alta durante 5 minutos todos os dias. E vá observando como está a sua dicção, a sua entonação, a sua velocidade. E você pode praticar também nas redes sociais, mandando áudios para os seus amigos, mandando vídeo para os seus amigos e pedindo para eles o feedback. Ou você faz o auto-feedback, que é você mesmo se auto-observando. Então, uma leitura em voz alta muito simples, você pode também pegar uma frase como essa, que diz: as pessoas esquecerão o que você disse, mas nunca como você as fez sentir. Se eu quero ler uma coisa mais emotiva, eu posso dizer: as pessoas esquecerão o que você disse, mas nunca como você as fez sentir. Você vai ler de formas diferentes, cada vez mais diferentes, provando. O ser humano tem mais de 240 vozes diferentes que você pode usar na sua comunicação. Então, para você medir essa sua evolução, você pode escolher 3 parâmetros da comunicação para poder praticar. Durante 21 dias, você vai praticar esses 3 parâmetros e você vai ter uma melhoria diária de 1%. Porque para subir ao topo do Everest, demora e precisa de sacrifícios e desafios. Então, quando você sobe à excelência do topo, aí está Edmund Hillary e T.J. Dorwell. Quando eles subiram na montanha do Everest, eles fizeram uma conquista. Quando você vai querer conquistar a sua comunicação? E quando você vai inspirar com a sua comunicação e transformar vidas também? Então, a descida do Everest também é muito importante. Por quê? Porque você já está transformado e você já aprendeu como é ter a excelência na sua comunicação. Então, a comunicação é a habilidade mais valiosa do mundo, segundo Warren Buffett. Então, eu hoje ensinei para você que a sua mensagem, o mais importante não é o que a gente fala, mas como a gente fala. Eu ensinei que olhar nos olhos, o contato visual é muito importante. A sua postura, os seus gestos, como você fazer o mirroring, olhar no outro e se espelhar para conectar melhor na sua comunicação. E que você pode brilhar na sua comunicação transformando vidas. Que a conexão empática é importantíssimo. Não falar com o outro pensando, só escutando, ou só sentindo, ou só pensando, mas falar com o outro conectando com o coração. Vocês sabem qual foi o segredo que o Edmund Hillary e o Sherpa T.J. Dorwell contou quando eles desceram? Vocês querem saber qual foi o segredo deles? Sim. Vamos escutar o segredo que eles disseram. Há mais de 60 anos, Sir Edmund Hillary e T.J. Dorwell fizeram histórias ao alcançar o cume do Everest. Mas você sabe qual foi o verdadeiro segredo deles? Não foi a força física, nem sorte. Foi a comunicação entre eles, com a equipe e com cada passo dado na montanha. Assim como eles, hoje você aprendeu a escalar sua própria montanha.
e escolheu as ferramentas certas para este fim. E o mais importante, aprendeu que nenhum alpinista, nenhum líder, nenhum profissional chega ao topo sozinho, porque a comunicação excelente é isso, é a corda que nos une, é conexão humana, é o nosso oxigênio para um sucesso, é a bandeira que juntamos juntos para marcar. Sim, foi difícil, mas valeu a pena. Obrigada por subir a montanha do Everest comigo.